Olá, muito bom dia a todos vocês. Sejam muito bem-vindos a essa meditação. Hoje, nesta sexta-feira, da 24ª semana do Tempo Comum e 34º dia da Quaresma de São Miguel. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é um dia dedicado ao silêncio, ao jejum, à oração, à penitência, à abstenção de carne. Devemos meditar hoje em nossos pecados e desejar ardentemente a nossa conversão. E para nos ajudar nesse propósito, a liturgia hoje nos ajuda a compreender como é que se vive uma das grandes vitórias da alma que deseja unir-se a Deus. Em sua conversão, será necessário vencer da resposta virtuosa contra a concupiscência dos olhos, que nos leva a amar em demasia aquilo que não nos pertence e a não valorizar aquilo que Deus realizou em nossas vidas, gerando em nós, então, o sentimento triste e mal resolvido de cobiça, ciúmes, inveja, de hipervalorização do que é do outro, de tristeza com a felicidade do outro e de apatia com a própria felicidade. Então, esse tipo de problema, esse tipo de concupiscência, precisa de uma solução que é extremamente encorajadora para a própria doação, para a própria vocação, para sair de si. Então, hoje, Jesus ensina, tanto no Evangelho como na primeira leitura, como nós podemos combater este mal concupiscente que assola todas as almas. Peçamos ao Espírito Santo e a São Miguel Arcanjo que nos ajude a combater esse combate. Então estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença e vos pedimos a graça de que o Teu Evangelho, Tua Palavra, nos ajude a nos curar de um grave mal em nosso coração, que nos torna insatisfeitos, desanimados, entristecidos com a nossa própria vida, com a nossa vocação, com o nosso sentimento de mundo. Dai-nos, Senhor Jesus, uma cura interior profunda que nos ajude a recuperar o nosso amor para convosco e também para conosco. Dai-nos a graça de nos amar por tudo que realizas em nossa vida e dessa maneira, Senhor Jesus, valorizar a graça que temos da vida, da salvação, da Tua Palavra, dos sacramentos. Por Ti somos tão amados que não é necessário alimentar tal concupiscência, que nos esvai e entristece. Dai-nos essa graça por intercessão da Virgem Maria Santíssima, de São Miguel Arcanjo e de todos os homens e mulheres que o Senhor mesmo fez feliz, que o Senhor alimentou a alegria e a esperança. Também queremos viver nessa mesma lógica de vida, corações tornados felizes por Deus. Te pedimos isso então, pela intercessão de nossa Mãe, a Virgem Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos, hoje, nessa sexta-feira, o Evangelho é bem curtinho, são 3 versículos do capítulo 8 de São Lucas, mas mostra pra gente a força desses testemunhos que decidiram renunciar tudo para seguirem Jesus. E essa renúncia de tudo mostra 2 coisas. Primeiro, que são corações realizados por Deus, que medem a sua alegria, a sua felicidade, a sua esperança, a sua realização plena em Cristo, e que também já não consideram, já não dão o mesmo valor que era dado antigamente às coisas, às situações, aos privilégios, à fama, ao conforto. Então, isso faz a gente meditar muito, principalmente quando a gente começa a analisar o contexto no qual saíram
esses que seguem Jesus, citados aqui no Evangelho de hoje. E a primeira leitura também há de dar para nós ainda mais contexto, mais robustez de como venceram a concupiscência segunda, né? Que é a dos olhos. Então, assim nos fala o Evangelho, ó. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, do qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Então vejam, é um evangelho tão curtinho, né? Tão simples, tão enxuto, mas aqui se diz muita coisa. Esse evangelho está em Lucas 8, versículos de 1 a 3. Então, primeira coisa, existe um ato de Jesus que recupera o nosso coração de todo desperdício de vida, de todo despropósito e falta de sensatez de vida. Primeiro, é Jesus então quem move a nossa vocação, quem nos faz sair de nós mesmos, quem demonstra o seu amor para nós. Então Jesus andava por cidades e povoados. Então ele andava, ele peregrinava, sim, portando toda a sua realidade divina, realizando curas, milagres, né, profecias, revelando a plena verdade, mostrando a beleza, mas também com sua humanidade. Ele era um peregrino, caminhava mesmo debaixo do sol, passando fome, sede, sono, fadigas, dores. Então Jesus andava por cidades e povoados pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Então Jesus anunciava toda a verdade em si, em seu testemunho, em sua pessoa, que é o próprio Deus encarnado. Então a revelação divina estava ali e, além disso, né, a promessa da redenção, da vitória contra a morte e o pecado. Então Jesus anunciava a verdadeira boa nova. Bom, se isso cai em um coração fértil, que vai, pelo uso da inteligência, fazer interpretação e entendimento do que Jesus anunciava de maneira inequívoca, né? Inequívoca. É Cristo, é a sua manifestação divina e humana, é a revelação de Deus, então é a verdade plena ali se expondo. Então o homem vai julgar aquilo com o uso da sua inteligência, faculdade de sua alma, independente de como esteja o seu coração, independente dele, meu Deus, estava ali imerso em graves pecados, com a inteligência turvada pelas suas paixões, pelos seus vícios, maus hábitos, maus conceitos, tudo vem à terra, por baixo, quando Jesus mostra tanta eficácia para com o anúncio. E então é chegado o momento de, independente da sua queda, olhar para um movimento de Deus na sua vida que quer te amar, né? Só que pode ser que você esteja tão ferido pelo pecado e seja muito forte em você a concupiscência dos olhos, que vai sempre tentar olhar o que está chegando de maneira desconfiada, arredia e, querendo ou não, triste, desanimada. E pode ser que você ache que aquela realidade não é para si, não é para você. Então, existe então uma rejeição do coração que está sendo amado, porque ele não aprendeu a ser amado, não aprendeu a ouvir aquilo de maneira a tomar posse daquilo, né? Do que lhe é verdadeiro. Talvez até o coração chegue a fechar-se por completo. Mas pode acontecer o contrário, que você, dotado de grande coragem, de grande amor, olhe para aquele testemunho, seja convencido por ele, robusteça a sua inteligência e faça a inteligência ser capaz de arrastar você, do jeito que você está, com todas as prisões que você tem, os vícios, os maus hábitos e tudo, e pegue
né? Tudo isso e tracione para Cristo. Com certeza, quanto mais profunda for a sua vida no pecado, nas concupiscências, nas paixões, nos erros, vai ser muito eloquente para todos os demais o tanto que você moveu-se para Deus. A mudança é muito radical, entende? A conversão é muito nítida. Então, os 12 iam com ele. E você lembra que quando os 12 seguiram Jesus, Jesus deixou claro o que lhes esperava? Não tereis cama, não tereis sossego, não tereis travesseiro, não tereis onde vos esconder. Ou seja, estarão expostos, né? Eu vos mostrarei tudo, estarei sempre convosco, mas o mundo vos odiará, o mundo vos perseguirá, porque estão comigo. Então eles estavam cientes o tempo inteiro. Então, se eles estavam cientes do que iriam enfrentar, com certeza estavam cientes também disso que Jesus está fazendo. Visitar, anunciar a boa nova, comprovar uma eficácia na palavra, na vontade de Deus, que até então para eles era inédita, porque nunca se viu, né? Com os olhos, se ouviu com os ouvidos, se esteve na presença de algo que chegasse à eficácia de abolir os pecados e de mostrar eficácia na virtude e na graça. Existiam muitos ilustres e mais justos e bons, mas aquela eficácia só se viu na família de Nazaré. E foi exatamente isso que Jesus fez com alguns deles. Lembra de que Jesus levou para sua casa para verem Maria e para vê-lo, né? São José já devia ter partido, mas ele levou André, Tiago e João para casa e mostrou-lhes, né, o seu lar. Mostrou-lhes de onde ele vem, mostrou o que ele aprendeu, mostrou que existe vitória contra o pecado, que existe paraíso celeste, paraíso terrestre, que é possível, que a manifestação dele era clara. Então, não é à toa que eles deixam tudo, deixam as redes, deixam o pai e a mãe ali na peixaria, deixam seu ganha-pão para um outro ofício que os convidava, sim, a coisas duras e rígidas, mas também ao reino dos céus. Foi bem anunciado. E diante disso, os outros valores foram se ordenando. Então, por exemplo, diante do valor apresentado por Cristo aqui, eles mediram as outras coisas. E não tinham mais espaço em suas vidas para a cobiça, para a avareza, para os ciúmes, para a inveja. Ainda assim, quando essa paixão surgia, Jesus a retirava. Lembra quando Jesus disse, né, aos discípulos que zombavam dos irmãos, dos filhos de Zebedeu, dizendo assim, que eles estavam usurpando o direito, né? E aí ele falou, entre vocês não tem que ser assim, disputa de poder, quem é primeiro, quem é o último, que sejam o primeiro a servir. É isso que os fazem primeiros, aquele que mais serve, aquele que mais ama, aquele que mais se desgasta. Essa é a honra que o homem pode atingir, né? Não é pisando em ninguém, não é explorando ninguém. E outra coisa que Jesus também mostra que os bens não eram importantes, a depender do propósito que era dado a eles, é quando Jesus fala claramente, eu não vim aqui fazer divisa entre bens. Ou seja, não é meu propósito dividir esse bem ou aquele bem, né, entre vocês que são irmãos. E isso não é o propósito. O propósito é ensinar que diante do amor de Deus, esse bem, né, que vocês têm precisa ser empregado para o amor de Deus, o amor do próximo e o verdadeiro amor de si. Então, a depender da presença de Cristo,
de como Cristo é atualizado em nossa vida, como Ele se faz presente, como eu permito que Ele venha à minha casa, que Ele permeie meu pensar, meu agir, minha inteligência, que eu abra as portas da minha casa para Jesus entrar, para Jesus ser pregado, amado pelos filhos, esposa, por mim mesmo, pelo esposo, pelos amigos. Então, a lógica daquela casa é entender que Jesus entrou, me povoou, me falou a verdade, me anunciou a boa nova, e essa boa nova é tão boa que, diante disso, tornou-se principal, tornou-se a coisa mais importante. Então, as outras coisas, como bens, posse, fama, ilustração, se esvaem. Então, essa é uma forma de vencer essa concupiscência. É ser evangelizado, ser muito evangelizado. Mas a segunda é um segmento. Então, o versículo 2 fala, né? Os 12 iam com Jesus, né? Ou seja, saem em movimento. Porque ao sair de mim mesmo, eu saio das minhas tristezas, do meu pessimismo, da minha melancolia, do meu sentimento de autodepreciação. E eu vejo o efeito do que faço. Você pode ter certeza que aquela alegria que os discípulos sentiram quando voltaram do envio de Jesus é exatamente o que Jesus pretendia ao colocá-los em envio. Lembra o que Jesus mandou? Ide em todos os povoados, peregrinem, anunciem a boa nova, como eu vos ensinei, e ressuscitai mortos, expulsai demônios, e tarará, anunciai a verdade. Eles fizeram e voltaram cheios de frutos, mas estavam felizes, pulavam de alegria, rejubilavam por perceber que a eficácia do que Cristo realizou neles, dessa autoridade e poder que Cristo os deu, era eficaz. E aí eles perceberam que, percebe-se então que o sair de si gera essa cura. Então, você que percebe muito isso na sua vida, na sua alma, né? Uma certa apatia com a felicidade alheia, uma apatia também com a própria felicidade, com seus próprios dons, com o seu próprio carisma, com a sua própria vida, né? Saiba-se a ser amado. E ao sair de si para ver os frutos do que você pode realizar, do tanto que você pode amar, você também vai se encher de alegria. Então os 12 iam com Jesus. Algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças, se viram animadas então e seguiam Jesus, como fala o versículo 12. Existe então uma realidade verdadeira de gratidão, que é sustentada por Cristo, porque Cristo não abandona estes que estão lá por gratidão, mas os faz segui-lo para que eles saiam dessa concupiscência. Então, olha, receber Jesus, deixá-lo, acolhê-lo, ter a boa nova cada vez mais solidificada, segui-lo, sair em missão. O que é isso? É dar esmola. A cura para a concupiscência dos olhos, que cobiçam, que são ávidos, que são pérfidos, que desejam poder, que são possessivos, é dar. Há mais alegria em dar do que em receber. Então eu dou e vou curando meu coração da avidez de ter. E aí, ao dar essa esmola, meu coração é curado. Então, esses aqui estavam dando esmola do seu tempo, da sua vida, do seu sangue, do seu suor. Os 12 iam com Jesus, as mulheres que haviam sido curadas também. Maria Madalena, de quem saiu 7 demônios, né? Que podem ser entendidos também como 7 demônios capitais, né? Gula, preguiça, ira, inveja, cobiça, né? Avareza, ira. Tudo se vai embora quando se segue Jesus. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, ou seja, existia fama, boa situação, e ela seguiu Jesus por caminhos que muitas vezes não eram cômodos, bem-vindos, né? Sossegados. Várias outras mulheres ajudavam Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Então,
A primeira prática da esmola é com os bens materiais, porque é algo compreensível de se fazer. Então, o que primeiro se dá? Justamente aquilo que você primeiro valoriza. Então, eu valorizo o dinheiro, dê dinheiro. Eu valorizo roupas, dê roupas. Eu valorizo demais sapatos, os coleciono, os dê. Eu valorizo demais da conta meus livros, como todos que estão aqui, os dê. Experimente a alegria de levar alguém à leitura, de levar alguém ao estudo, de levar alguém ao bem que tanto te faz feliz, né? Doe bens. Nisso também doe seu tempo, né? Sue, peregrine, doe sua vida. E ao ver a melhora e a cura dos outros, fique feliz, porque essa alegria vem de Deus, né? A primeira leitura deixa isso bem claro sobre como viver essa doação. É claro que muitos, no desejo magnânimo de vencer essa concupiscência, porque ela é muito forte em suas vidas, e a tristeza é muito grande, a melancolia é muito grande, e o sentimento de desesperança é muito grande em suas vidas, muitos chegam a dar tudo, fazendo voto de pobreza, de castidade e de obediência, né? Esse aí é um voto holocaustico, que é o mesmo de Cristo. É um estado de perfeição para a vitória dessa concupiscência. É muito difícil alguém que oferece a Deus a pobreza continuar com o coração concupiscente, ávido, né? Avaro, pérfido, né? Muito difícil. Até porque esse é tão pobre que, se Deus lhe desse e mandasse que ele tivesse riquezas para administrar, pela sua pobreza, ele o faria. Olha só o que diz a primeira leitura, que está em 1 Timóteo 6, versículos de 2 a 12. É uma recomendação, né, de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, ensina e recomenda essas coisas. O que São Paulo diz? Quem ensina doutrinas estranhas e discorda das palavras salutares do nosso Senhor Jesus e da doutrina conforme a piedade, é um obcecado pelo orgulho, ignorante, que morbidamente se compraz em questões e discussões de palavras. Daí é que nascem invejas, contendas, insultos, suspeitas, porfias de homens com mente corrompida e privados da verdade, que fazem da piedade assunto de lucro. Sem dúvida, grande fonte de lucro é a piedade, mas quando acompanhada de espírito de desprendimento. Ou seja, não tem problema que você acumule riquezas, se essas riquezas forem vindo com espírito de desprendimento, pois tudo é de Cristo. Porque nada trouxemos ao mundo, como tampouco nada poderemos levar. Tendo alimento e vestuário, fiquemos satisfeitos. Os que desejam enriquecer geralmente caem, né? Em tentação e armadilhas, em muitos desejos loucos e perniciosos que afundam os homens na perdição e na ruína. Porque a raiz de todos os males é a cobiça do dinheiro. Por se terem deixado levar por ela, muitos se extraviaram da fé e se atormentam em si com muitos sofrimentos. Tu, que és um homem de Deus, foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza e a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, que é o primeiro dom, o primeiro bem que nós devemos querer, almejar, desejar, para o qual foste chamado e pela qual fizeste a tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas. Então nunca se esqueça. O bem verdadeiro é o bem que não perece, é o bem eterno. Esse é o primeiro. Não é justo deixar esse primeiro para acumular bens antes. Mas, se nós o temos e a graça de Deus nos provém pelo trabalho que é nobre, pelo esforço que é nobre, pela inteligência que é aplicada corretamente, tenhamos desprendimento, tenhamos alegria em dar, em prover aos filhos, em prover à esposa, em prover ao mundo, em prover à cidade, em prover à família, em prover à igreja, em prover
que o próximo seja feliz. Porque senão, o acúmulo de todas essas potências para si te tornará um louco. E de fato, o homem é louco se acha que a juntar em seus celeiros tanto o seu tempo, como o seu conforto, como os seus bens, como a alegria que vive, poderá acumulá-la e ser feliz para sempre nesta terra. Não, ela é breve. Já pensou se no dia de amanhã já formos chamados para o paraíso? Não adiantará de nada ter acumulado tudo isso em grandes celeiros aqui dentro em nosso coração. O que importa é quanto valor damos ao reino dos céus. Deus abençoe você, tenha um santo final de semana. Um abraço e não esqueça de rezar a Quaresma de São Miguel. Nos despedimos hoje com a oração final que diz assim. Quando eu achar aqui, né? Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Tchau, tchau. Até segunda.